iniciais. O paciente chega no pronto-socorro, o paciente chega com o vermelho, o vermelho já encaminha logo para o hospital, não quer nem examinar o outro paciente, não quer nem pensar em uma possibilidade de nada. Então isso vai ainda que pode atrasar o tratamento, pode atrasar o diagnóstico dele. Tá? Então a gente tem que saber pelo menos diferenciar o que é um caso de mais urgência e o que é um caso que a gente pode dizer para o paciente, não, você pode aguardar em casa, você pode esperar um pouco, né? Por isso que eu vou falar para vocês. Eu vou falar umas 10 doenças, mais ou menos, de olho vermelho, que às vezes a pessoa também que não está habituada, ela vai falar que tudo é conjuntivite. Só que não é, né? Vai ver que não é. Então, isso daqui, ó, é uma das primeiras, digamos assim, é uma das coisas que mais choca o paciente. Ele chega no pronto-socorro meio desesperado, achando que está ficando cego. E aí, doutor, olha o que aconteceu comigo. Meu neto que observou isso daí, eu vi no espelho, estou ficando cego. Aí ele chega desse jeito, desse jeitinho aí. A gente pergunta, você está sentindo alguma coisa? Às vezes não. Está coçando, está doendo? Também não. Mas é feio, né? É um negócio que assusta, né? Então isso daqui é o hiposfagma, tá? O que é um hiposfagma? É uma hemorragia subconjuntival. Ou seja, a hemorragia ficou presa, o sangue ficou preso entre a conjuntiva, que a gente sabe que é mais externo, com a esclera. Como a conjuntiva ela é muito vascularizada, algum vasinho ali rompeu. Só que o sangue saiu, extravasou, né, para dentro, né, e ficou contido ali. Tá? Não vai passar a esclera, não vai passar pela esclera, não vai sair pela conjuntiva. Ou seja, basicamente, isso aí só vai mudar mesmo a estética mesmo do paciente, não vai trazer nenhum risco para a visão dele, tá? Isso não é perigoso e geralmente vai passar sozinho. Ele vai se resolver espontaneamente. Então, numa situação dessa, o que vocês têm que observar? Olha só, tem uma parte aqui de conjuntiva totalmente clara. E uma parte que vocês observam nitidamente um limite aqui, de onde a hemorragia chegou. Ou seja, o sangue extravasou e ele ficou contido numa região específica, mas é nítido aqui a diferença da conjuntiva normal, com a esclera, e a conjuntiva que está com o sangue sub. A parte do pós-fágico. O que é que causa isso daí? Geralmente o paciente com pressão alta, ou ele pode ter feito um esforço muito grande, que elevou temporariamente a minha pressão dele, tá? Pressão arterial, não é pressão ocular. E aí o vazio não aumentou e estourou. Outra possibilidade é ele ter coçado o olho também. Acontece, às vezes ele machucou ele coçando, e aí o vazio também estourou. E aí criou esse probleminha aqui. Tem que investigar? Tem que fazer alguma coisa? Não. Nesse problema, a conduta é só expectante. Não precisa fazer nada que vai resolver sozinho. Tá? A não ser que o paciente tenha isso 3 vezes, 4 vezes, ou seja, ele tem um hiposfagma de repetição. Aí tem alguma coisa errada. Né? Ou ele está com a pressão muito alta, ou ele está com algum problema sanguíneo aí, está rompendo, vaso com muita facilidade, aí a gente investiga. Mas um episódio só, isolado, geralmente a gente manda o paciente para casa, compressa gelada, lubrificante também, se ele quiser usar, para ajudar um pouquinho, qualquer desconforto que ele venha a ter, que ele aumente um pouquinho o volume da conjuntiva e só, tá? Isso aqui é o hiposfagma. Alguém já viu isso aqui? Já viu, né? É bem comum isso aí, principalmente o paciente hipertenso. O segredo aqui é não dá nada, não sente nada, não afeta a visão. Esse é o segredo aqui para acalmar o paciente, né? Agora a conjuntivite viral, tá? Você pode observar que é totalmente diferente do hiposfagma. A conjuntivite viral, a gente observa que a conjuntiva ela fica inflamada como um todo, tá? Não é local, não é aquela região que a gente consegue ver uma transição. A cor não é aquele sangue vermelho sólido, ou seja,
Você percebe que está vermelho, mas você vê com transparência a esclera atrás branca, né? E a conjuntiva tarsal, né, também está inflamada. O que é a conjuntiva tarsal? É a conjuntiva que cobre aqui, ó, a pálpebra, tá? E a conjuntiva é um tecido que vem aqui, ó, da borda palpebral, cobre toda essa região aqui do tarso, da região da pálpebra, cobre o bulbo, cobre a esclera e cobre a pálpebra superior também. Ou seja, ela reveste todo o olho, toda a parte de dentro do olho, tá? E como que o médico, né, como é que o médico vai, como clínico, vai desconfiar que a pessoa tem conjuntivite viral? Geralmente é bilateral, geralmente tem história familiar. Ah, meu irmão tá, minha mãe tá, todo mundo lá em casa tá todo mundo com o olho coçando, né? Provavelmente isso é uma conjuntivite viral, está todo mundo no ciclo dessa pessoa com esse mesmo problema, tá? Pode ser unilateral ou bilateral, mas comum é ser bilateral, porque a pessoa coça, ela termina passando no outro olho, tá? E o que o médico aqui, no caso já é o oftalmologista, ele vai conseguir matar, tá? Ele olha aqui na conjuntiva tarsal do paciente, aí ele vê o que a gente chama de folículos, tá? O que é folículo? É como se fossem uns grumozinhos aqui na conjuntiva. É um carocinho. Não dá para ver muito bem a olho nu, no consultório, ali, numa sala de PS, mas na lâmpada de fenda a gente observa que está elevado, tá? Parece muito um sagu aqui, a conjuntiva tarsal do paciente. Então, a gente observa folículos, só é presente em conjuntivite viral, tá? Então, não tem como o paciente ter uma conjuntivite viral se ele não tiver folículos. Por isso que não tem como o paciente só com um olho vermelho qualquer falar para o médico, pelo menos o oftalmologista não vai tipo, vamos botar assim, não vai cair, né, no paciente que só quer atestar porque jogou sabão no olho, né? Vai ficar com o olho vermelho. Oi? Lâmpada de fenda é aquele aparelho que a gente usa para ampliar o olho do paciente. Ele bota o queixo, mostra a cabeça e aí é um biomicroscópio, né? A gente tem isso em qualquer consultório básico ali na avaliação oftalmológica. Tá? Então, o conjuntivite viral é isso aqui, tá bom? Pode complicar? Pode. Geralmente ela resolve sozinha, de Covid, tá? 5 dias a 7 dias ela espontaneamente resolve, é um vírus, né? Não precisa usar nenhum tipo de tratamento específico, tá? Mas pode complicar, né? Não são todas que evoluem bem, tá? Algumas formam algumas membranas aqui, ó, na conjuntiva, que a gente chama de pseudomembrana, que ela não sai mais não. Aí o médico tem que ficar raspando ali com um cotonete para tirar essa membrana. Isso sangra, dói bastante. E a córnea, que é transparente, às vezes, ela começa a ficar branca também, por causa de alguns infiltrados subepiteliais, algumas células inflamatórias. E isso aí pode baixar a acuidade visual do paciente permanentemente. Eu tenho colegas da oftalmologia, na época de residência, que ficaram com visão baixa por causa de conjuntivite. Então, a maioria é benigno, resolve sozinho, só que algumas podem ter essas evoluções aí mais desfavoráveis, tá? Todo mundo aqui já teve conjuntivite, né? Para evitar, geralmente a gente não pega esse pelo ar, né, que não é gripe, não é tão fácil pegar. É mais por contato mesmo. Então, se a pessoa evitar de ficar coçando o olho, ela não vai pegar. Aqui já é outro tipo de conjuntivite, uma conjuntivite bacteriana, tá? Ela é mais agressiva do que a conjuntivite viral. Você pode observar que a secreção aqui, ó, ela é uma secreção mais intensa, uma secreção copiosa. E uma bactéria, quando a bactéria não é tratada, ela pode inclusive perfurar o olho, se não for tratada com velocidade, com rapidez. Nesses casos aqui, de conjuntivite bacteriana, antibiótico é usado. A gente usa um antibiótico tópico, tá? Através do colírio. A vantagem da conjuntivite bacteriana é que ela resolve muito rápido. 2 dias, 3 no máximo, o paciente já está 100%. Diferente da viral, que não tem como a gente acelerar
a recuperação do paciente, embora ele queira, né, usar alguma coisa para melhorar rápido, porque ele está incomodado. Então, aqui é muito comum a conjuntivite bacteriana, quando tem contato também, tá? Ela é menos transmissível do que a viral é muito mais transmissível, tá? E é muito comum em bebê também, né, que nasce de parto normal, que passa pelo canal de parto, e pode ter também dolor no corpo, tá? A outra causa aqui de olho vermelho é uma conjuntivite química, tá? Isso aqui é muito comum em paciente idoso, ele tem vários remédios, ele tem uma polifarmácia em casa, e aí às vezes ele tem um colegozinho lubrificante dele. Tá de noite, está escuro, ele não se atenta muito bem ao remédio que ele está usando, e aí ele pinga, às vezes, um remédio errado no olho, que não é para olho. E aí o olho inflama muito. O olho pode ter lesões aí da conjuntiva, pode ter lesões aí também da córnea dele, dói bastante, tá? Só que nesse caso, ele vai contar para vocês, olha, eu pinguei aqui dipirona no meu olho. Ele tem umas dipironas em gotas, aí eles acham que é colírio, às vezes, e pinga no olho. Ou ele tem aqueles remédios de fungo, também nem comum acontecer isso. Pega um remédio de fungo e pinga no olho também. Se não lavar, dependendo da medicação, pode causar danos irrecuperáveis aí para o paciente. Tá? Então, nesse caso, se você identifica um paciente que chega comentando que pingou alguma coisa errada no olho, não é para encaminhar para o oftalmologista, é para lavar o olho desse paciente. O que vai salvar o olho dele é a limpeza, tá? Tem que lavar com soro fisiológico. Todo pronto-socorro vai ter soro fisiológico. Vocês vão pegar um frasquinho ali de soro, geralmente de 5 litros, tá bom? Pega vários frasquinhos de 1 litro, 1,5 litro, depende do que tiver no pronto-socorro, e lava com 5 litros aí de soro. Como é que faz para lavar? Então, enfiar uma agulha no frasquinho de soro e apertar assim para sair aquele jatinho do olho do paciente e deixar aquela água correr ali, tá? Fazendo isso, qualquer que seja o material que ele no olho, vai diluir, vai lavando, e o produto químico vai fazer menos efeito no olho dele. Quando ele for no médico, já vai ser depois, ele já vai estar bem melhor do que você encaminhar um paciente, às vezes, com produto químico dentro do olho. E aí você vai salvar o olho desse paciente. Aqui em Porto Velho teve um médico aí que um paciente que foi lá, atacou o médico, jogou no olho, né, ficou cego. Acho que é só da cáustica, então não teve jeito. Tem que lavar rápido. Outro tipo de conjuntivite. Aqui já é o quarto tipo de conjuntivite. Essa daqui é a conjuntivite alérgica. Tá? A conjuntivite alérgica é muito comum em criança, mas mais comum ainda no sexo masculino, tá? É aquela criança que é mandada para casa todo mês quase porque está com conjuntivite para não passar para os coleguinhas. Só que só aquela criança que tem conjuntivite. A criança já teve 3 vezes, 4 vezes esse mês de conjuntivite. Quando a gente examina a conjuntiva dela, a gente olha isso daqui, ó, na lâmina de fenda. Isso daqui são papilas, tá? Papilas gigantes, ou papilas em pedra de calçamento, tá? É bem diferente dos folículos da conjuntivite viral. Isso daqui é patognomônio de conjuntivite alérgica, tá? E qual que é a importância disso? Se a gente acha que é uma conjuntivite viral e só espera passar e não trata, a criança vai ter várias crises, porque ela tem uma alergia ocular. E a alergia só do olho mesmo, às vezes ela não tem nenhuma outra coisa, tem alergia do olho. E aí ela fica coçando muito e vai deformando a córnea dela. E aí ela vai criando, desenvolvendo um grau de astigmatismo que pode levar ela, inclusive, à cegueira. Tá? Então, criança que tem alergia tem que ser rapidamente identificada e tratada. Pela história que eu vou contar para vocês, uma conjuntivite aí de muita repetição, você já tem que desconfiar, pô, só essa criança tem essa conjuntivite?
Né? Às vezes ela tem alguma dermatite atópica também associada, pode ter rinite associado, né? Porque é aquela criança alérgica. Como é que trata isso daí? Como qualquer alergia, antialérgico, corticoide, tá? Alguns casos que são muito resistentes, a gente vai ficar usando corticoide direto, porque corticoide para qualquer coisa, se você usar muito, dá problema, tá? Começa a dar muito problema no olho, por exemplo, de glaucoma, começa a dar catarata cedo, se a criança usa muito corticoide. Aí a gente troca por um imunomodulador, tá? Um imunossupressor. Pode ser um tacrolimus, um imunossupressor ocular, por exemplo, para ela não ter mais essas crises e ela parar de coçar tanto o olho. Depois que a criança cresce, isso se resolve, tá? Então o que a gente tem que fazer? Nessa fase mais crítica, aí de 5 anos aos 12, tem que acompanhar para ela não ter essas crises. Depois que passar essa fase, geralmente ela, espontaneamente, ela melhora da alergia ocular. Tacrolimus. É um exemplo só, né? É um imunomodulador que dá para passar pomadinha ou até colírio e a criança, caso sim, resistente mesmo, que a gente usa corticoide, usa alguns remédios antialérgicos e não resolvendo. Já é o último degrau aí desse caso de tratamento, né? Alergia à maquiagem, o média deve ter tido aí, às vezes trocou de maquiagem, lápis de olho, e aí começou a irritar o olho, tá? Isso acontece. Às vezes alguma marca específica também. Isso também a história também é muito típica, porque ela vai associar com a maquiagem, então o tratamento aqui é basicamente pedido para suspender, né? Não costuma causar grandes danos. Aqui é lubrificar, passar lubrificante e trocar a maquiagem que está irritando. Aqui começa a ficar mais perigoso, tá? A uveíte. O que é a uveíte? Uveíte é uma inflamação intraocular da úvea. Úvea é o quê? É íris, órbita, corpo ciliar. Então, se o paciente tem uma inflamação intraocular, ela é mais grave, porque uma inflamação dessa pode rapidamente levar o paciente à cegueira. E quem olha aqui esse paciente aqui, ó, esse daqui, vai falar que ele está com a conjuntivite. E aí vai passar um colírio lubrificante que ele quer virar e não pode ir para casa. Qual é a diferença desse olho vermelho aqui para o olho vermelho de conjuntivite viral? Não tem diferença. Às vezes a gente pode suspeitar pela história, porque a uveíte tende a doer mais do que a conjuntivite é mais coceira, é mais fluido, e vai forçar bastante o olho. A uveíte geralmente vai doer mais, é porque é uma infecção dentro do olho e leva a uma baixa acuidade visual. Então, a conjuntivite, o paciente vai chegar, está coçando, vai ter a rede do olho, mas não está com uma baixa acuidade visual e ele está com dor. Esse daqui geralmente chega com dor e baixa acuidade visual. Outra coisa, ele pode produzir células inflamatórias dentro do olho, porque a inflamação é interna. E produz tanto que ela começa a acumular aqui, ó. Isso daqui é pus, ó. Tá vendo que está acumulando aqui na córnea, embaixo? Está preso dentro do olho, forma um nívelzinho. Se você girar assim a cabeça dele, o pizinho vai girando também, vai seguindo ali, né? Isso daqui é um hipópio. Tá? Isso daqui geralmente é muito comum em doença de BC, que dá essa uveíte com hipópio. Tá? Hipópio, com H. E aqui, ó, olha essa pupila aqui, ó. Não está mais redonda, né? Ela está meio esticada, está meio deformada. Isso é porque a inflamação intraocular ela é tão grande que a íris da pessoa, a pupila da pessoa, está grudando às vezes no cristalino que está atrás.
E às vezes gruda e fica preso ali, que a gente chama de sinéquia posterior, e aí não desgruda mais. E aí o olho volta às vezes de lado um pouquinho, por causa da luz, está de noite, grudou ali, na hora que vai tentar contrair, porque está de manhã, já não volta mais aquele pedaço que grudou, já ficou assim, deformado. E aí geralmente não volta mais não, normal, a não ser que o paciente opere para soltar essas sinéquias aqui. Tá? Então pode observar que são complicações muito mais graves, são complicações que levam mais rapidamente à cegueira e o tratamento ele tem que ser feito com mais urgência. O que causa uveíte? Quais são as causas disso aí, né? São várias. Pode ser uma uveíte autoimune, pode ser uma uveíte reacionária, pode ser uma uveíte infecciosa. Então, existe uma série de doenças que causam uveíte, que é basicamente o uveíte não é doença, o uveíte é uma inflamação no local específico dentro do olho. Mas o paciente pode ter toxoplasmose, pode ter lúpus, VCVC, vasculite, ele pode ter tuberculose, ele pode ter várias doenças, geralmente uma lista aí de pelo menos umas 50 doenças que a gente investiga para descobrir o que está causando essa uveíte nesse paciente. E aí vai tratar a doença que ele tem. Na minha casa mesmo, a minha mãe teve uveíte. Ela foi para médicos aí em Goiânia, Minas Gerais, São Paulo, saiu rodando o Brasil todo, investigando, tá? E descobriu o que ela tinha. E aí descobriu-se, depois de muito tempo, que ela tinha retocolite. Então, ela tinha uma doença no intestino que refletia no olho do uveíte. Ou seja, a pessoa está lá com um problema no olho, vai no oftalmologista. Aí ele pede exame intestinal, a pessoa tem, o que é? Que loucura é essa? Pede tomografia, raio-x de tórax, né? Então ela tem que investigar, porque são várias doenças, tá? Que podem causar a uveíte. Isso que é perigoso, você ir na farmácia, porque quem vai na farmácia, os pacientes chegam contando isso pra gente, pode ter certeza que o farmacêutico sempre vai dar um colírio. É impressionante, eles não falam assim, não, procura o seu médico, vai investigar isso daí, não, tá aqui, ó, usa esse colírio vai dar certo. E pode ser que dê certo, né? Pode ser que seja um conjuntivite viral, mas pode ser que dê errado também. Aqui uma ceratite. Ceratite é uma erosão, né, na córnea, tá? Que deixa o olho muito irritado, muito vermelho também. Doendo bastante, porque a córnea ela é o tecido mais inervado do nosso corpo, todo milímetro quadrado, e é causado às vezes por lesões externas. Pode ser aquele paciente que trabalha com solda, ele está fazendo uma solda sem óculos de proteção, e aí ele queima a córnea. Pode ser também um paciente usuário de lente de contato, que ele dorme com a lente de contato, ela gruda ali na córnea, quando ele tira, sai levando ali desepitelizando a córnea, isso dói pra caramba. Então, é uma das mais dóreis aqui, porque envolve a córnea, então a dor é muito intensa mesmo, né? O paciente aqui tem que repousar, geralmente a gente coloca uma pomadinha, um epigel, uma pomada lubrificante, como se fosse uma vaselina ali para dar uma proteção ali na córnea dele. Deixa o olho dele fechado um tempo, passa o lubrificante e passa um antibiótico profilático para evitar uma infecção secundária. Isso é uma ceratite. Outra causa de olho vermelho é uma esclerite. O que é esclerite? É uma inflamação na esclera, na parte branca do olho. Então, o paciente que tem uma esclerite, o olho dele também fica muito vermelho, tá? Só que geralmente a gente observa que é um vermelho um pouquinho mais localizado, tá? Não é tão difuso como na conjuntivite, e ele tem uma história autoimune, geralmente associada. Então, o paciente que tem, por exemplo, artrite reumatoide,
A artrite reumatoide dá muita esclerite. Ele é uma doença autoimune que ataca a esclera. E aí, se ele não identifica e trata a esclerite, pode observar aqui, ó, que está ficando meio pretinho aqui, ó, na esclera dele. Esse pretinho não é a esclera que está ficando preta, é a esclera que está ficando fina. E aí você está vendo o preto que está dentro do olho. Ou seja, se você não cuidar, essa esclera perfura e o olho vai furar. E a gente chama isso de esclerite necrosante. Tá? Então o paciente que está com esse problema aqui, de tanto inflamar a esclera, ele tem que usar também imunomodulador, corticoide, imunossupressor, para parar de ter o olho atacado. Dói também, dói bastante, e ele fica tendo recorrência disso aí. Geralmente quando ele procura o médico, ele já teve alguns episódios, só que era mais leve assim que procurou. Aí quando incomoda mesmo, ele vai lá e procura. Isso aqui é o corpo estranho, né? O paciente chega na história que estava andando de moto e tal, com a viseira levantada, e aí ele sentiu que caiu alguma coisa no olho dele. A velocidade é tão forte que o objeto crava, ele entra um pouquinho na córnea. Ele não chega a furar, né? Geralmente não chega a furar, mas ele entra tanto que ele fica preso, ele fica cravado, ele sai dali. Então, às vezes, o paciente não consegue tirar, ele joga, lava, bota soro, ele vê que tem um negocinho preto aqui no olho dele, mas ele não consegue tirar, porque está muito enfiado ali. Né? Então, pronto-socorro, se isso daí, se o pronto-socorro tiver anestésico, vocês podem até ligar o anestésico e está passando algum danozinho de leve, para ver se sai. Mas se não sair, não precisa forçar, porque ele não vai sair mesmo. Né? Aí precisa ir no oftalmologista para ele meio que vir aqui por trás aqui e puxar isso daqui. Tá? Geralmente uma agulha assim, de insulina é o suficiente. A gente vai com a agulha de insulina, enfia aqui do ladinho dele, mas vai lá muito nele e levanta, ele sai. Tá? Não tem muita dificuldade não. Só que sozinho não vai sair. É um objeto estranho, é um corpo que está contaminado, às vezes pode levar a uma infecção se não for removido rápido. Outra profissão que tem muito é o pessoal que faz veste de lixadeira também. Fazendo lixa ali, alta velocidade, usar óculos de proteção, um pedacinho de ferro, às vezes vai lá e bate no olho também. E esse daqui, vocês devem ter visto já bastante também. Esse daqui é o pterígio, tá? É a primeira principal causa de cegueira na região norte, ou seja, na nossa região, a principal causa de cegueira é isso aí, é o pterígio, tá? Por conta do sol. Então, como aqui a gente mora numa região que tem uma incidência muito alta, região tropical, né, o sol ele vai estimular a nossa conjuntiva a desenvolver o que a gente chama de pterígio, que é esse tecido aqui defeituoso, que ele vai, digamos assim, aumentar, né, em direção à córnea. Tá? Ele vai começar a cobrir a córnea aqui do paciente. E aí o olho também fica vermelho, geralmente na região nasal, aqui no nariz, mas ele pode ser também temporal, ou pode ser nasal e temporal ao mesmo tempo. Tá? O paciente sabe, às vezes, que ele tem isso daí, negligencia, e aí quando cresce mais que encobre o olho, aí ele vai procurar o médico para tentar tirar isso daí. Eu recomendo sempre que começou a estar nesse estágio aqui, já tem que tirar, porque já deixa uma cicatriz aqui de onde ele começa a cuidar aqui na córnea. O paciente, obviamente, ele tem uma certa tendência, né, a ter isso aí, então quando ele chega, ele tem que se proteger do sol. Então a gente recomenda que ele use sempre o óculos solar quando sair depois da cirurgia, para não voltar a desenvolver novamente esse tecido defeituoso. Você já viu também, né? Tem bastante, né? Tem aquela galera com o olho vermelho, assim, você fica olhando assim. Aí tem esse cara tirando isso aí, né?
cirurgia não tem muito risco, tá? Tem que fazer direitinho, tem que tirar aqui a raizinha dele, mas pode voltar a crescer se a pessoa não se cuidar. E aí foram o quê? Foram umas 11 causas de olho vermelho, né? Então vocês têm que, cada uma vai ter que passar um pouquinho para vocês da característica principal, que vocês vão desconfiar pela história, né, da doença, para quando chegar um paciente na frente de vocês saberem o que orientar ali, o que é que, se é um caso que tem mais urgência, que tem menos urgência, que pode mandar ele para casa, ou pode encaminhar com mais tranquilidade para o oftalmologista, se achar que é uma coisa que vai acabar o mundo, né? Na prática, os clínicos, assim, eles mandam para o oftalmologista sempre com um pedido de urgência máxima, assim, entendeu? E o paciente chega desbaforindo no consultório, pedindo para encaixar, e às vezes são muito falhos, às vezes são uma coisa que já tinha criterígio, às vezes antigo que ele pegou mais sol, ele inflamou um pouco mais, né? Então dá para perceber que ele está ali, ó, está cobrindo aqui a córnea, né? Não é? Tá, tem um volume ali, né? Subindo. Tem anos que ele tem às vezes isso, né? Então, essas são as principais causas. Não são as únicas, mas são as mais comuns, tá? De olho vermelho. Então, por isso que vocês devem. Professor, a pupila artificial formada no leite, ela gruda. O que está atrás da íris, anatomicamente atrás da íris, encostado na íris, é o cristalino, né? Então o cristalino, aquela lente natural, está ali dentro, está bem atrás da íris, só que às vezes como está tão inflamada a minha íris, ela engrossa, às vezes ela gruda no cristalino. A íris se gruda. Então aqui, ó, a borda da íris aqui da pupila está grudada no cristalino que está atrás. Aí quando gruda, às vezes não desgruda mais, aí ele começa a se deformar. E por que gruda em tamanho diferente? Porque a pupila não muda de tamanho depois de um dia, gruda ali, aí depois gruda aqui, depois gruda aqui outro pedaço, vai ficando meio esquisito ali o formato da pupila. Então, aqui são as principais, mas tem mais, mas eu acho que algumas dá para você se virar, assim. Ver algum paciente, às vezes que está com um problema desse, que chega, né, por exemplo, pelo pós-parto, dá para identificar com facilidade e liberar o paciente também, para ficar com mais tranquilidade. Dúvidas? Não, vou ter mais aula aí. Quando é que é a prova de vocês? A sua prova é a primeira. Isso. É a primeira? Então, semana que vem eu vou dar mais uma aula de olho vermelho, que é um assunto que eu separei um pouquinho, vou falar de herpes ocular, aí depois é a prova.